A paz, meus amados, tudo bem? Não é por acaso que você chegou nessa mensagem. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você aqui na terra e para sempre na eternidade. É em Cristo que nós descobrimos quem nós somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de nós termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha os seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte de um projeto maravilhoso que Ele está elaborando para todos nós. Muitas pessoas são infelizes, insatisfeitas, sem direção na vida porque ainda não descobriram e encontraram o seu verdadeiro propósito. Você já se perguntou por que faz o que faz? Sentiu que você está fazendo algo que não vai te levar a lugar nenhum, mas faz porque a vida não te deu outras escolhas? Ou simplesmente porque isso vai te dar um salário no fim do mês e vai suprir as tuas necessidades? Provavelmente você já viveu uma experiência dessas. Por isso é muito importante nós sabermos verdadeiramente o que tem movido as nossas vidas e se as escolhas que nós temos feito se baseiam em propostas mais atrativas ou se nós vivemos intensamente o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas antes de prosseguir, inscreva-se no canal para nós prosseguirmos crescendo na palavra de Deus juntos. O objetivo desse canal é que cada dia você conheça mais e mais a Deus e o propósito que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Ao longo da história, muitos se perguntam se há um propósito para o qual eles nasceram. Eu e você fomos criados para, escute, ainda antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse profeta para as nações. Jeremias 1:5. O Senhor Deus revela para ele por que o criou e o criou para ser profeta para as nações. E assim Deus nos criou com um objetivo específico aqui na terra. Aquilo que queima no seu coração revela o seu propósito. Descobrir o propósito de vida é diretamente relacionado com aquilo que você ama fazer, com aquele fogo que arde em seu coração, porque foi Deus que o colocou ali. Há semanas, Deus tem me ensinado a diferenciar propósito e propostas, porque tudo que vem do inferno quer que nós vivamos num jogo de dados para decidir entre proposta e propósito. Porém, o Senhor nos fala sério sobre isso em sua palavra. Percebemos que uma das coisas que nós cristãos precisamos aprender é diferenciar proposta de propósito. Muitas vezes o nosso corre-corre nos impede de nós percebermos essa verdade. Toda vez que ouvimos a palavra proposta, nos vem o significado de ação de propor, sugestão, oferta. Mas quando ouvimos a palavra propósito, nós vemos o significado de deliberação, resolução, decisão, desígnio, objetivo, alvo. Quando existe um propósito, não há nada mais a acertar. Existe sim um objetivo para alcançar. Toda vez que eu e você formos egoístas e só pensarmos nas nossas próprias vontades, devemos lembrar daquela frase: não troque o seu propósito por uma proposta. Pense bem nisso. Através disso, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra baseada em Mateus 4:1-11. Veja aí e me acompanhe com muita atenção na sua Bíblia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser
tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, lhe respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordens ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Cristo foi enviado para a terra com um propósito de salvar a humanidade e vencer o diabo na cruz. Porém, o inimigo não está convencido de que isso vai ser realizado. Por isso, ele se opõe até o final. Com isso, eu deixo uma pergunta: você já sabe o propósito de Deus para a sua vida e o seu ministério? Deus nos criou para um propósito, conforme diz Efésios 1, 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado. O propósito da nossa salvação é viver para o louvor da glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, na nossa família, na nossa atuação no ministério, na igreja, na comunidade. Algumas vezes somos provados no deserto, no nosso ministério, no nosso lugar de emprego, na nossa igreja, na nossa família. Mas isso é para revelar a dureza do nosso coração, ou então para aprendermos a servirmos a Deus e não a nós mesmos. Cuidado, que o diabo muitas vezes quer iludir você com status. Quem sabe o diabo esteja usando as palavras para te convencer disso. Mas eu vejo que Jesus, com outro discurso em Mateus, disse: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus decidiu ser servo, por que queremos ser servidos? Só para estarmos numa plataforma? Só para que a nossa habilidade seja vista? Não é assim. Nós viemos igual a Jesus para servir. O glamour, o prestígio, o sucesso, a fama nesse mundo tentam dominar o teu coração? A origem da palavra fama vem do latim e essa palavra resumia um conjunto de opiniões sobre um determinado indivíduo, ou seja, o diabo queria que Jesus trocasse o seu propósito pela glória dos homens, ou seja, fama. Mas eu vejo Jesus com um coração bem diferente da intenção das trevas, dizendo: eu não recebo glória de homens. Jesus descreve os fariseus como amantes das glórias dos homens, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
tudo que o diabo quer, meu irmão, minha irmã, é roubar o nosso propósito, nos iludindo com propostas. Então, para sabermos diferenciar propósito de propostas, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo é a presença constante de Deus em nossa vida, em nosso caminhar. Ele está conosco em todo o tempo e Ele nos guiará a toda a verdade dos céus, a verdade do alto. Nós precisamos também de discernimento espiritual. Jesus precisou de discernimento para saber o que era melhor e para sempre se lembrar do propósito para o qual ele tinha vindo. Render-se a essa proposta ou manter-se firme no propósito para o qual o Pai o enviou? Nem toda porta, meu irmão, minha irmã, que se abrir é de fato Deus. Precisamos ter discernimento. Discernimento da palavra de Deus. Isso é o fundamental. Porque toda vez que o diabo vinha com propostas, Jesus lhe trazia o propósito. Jesus dizia, está escrito. E é isso que você pode usar. Quando vierem propostas, você lembre-se, está escrito. Então, você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que em nenhum momento o seu propósito possa ser trocado por propostas que provêm do inimigo, do maligno, do mundo. Talvez você já esteja cansado de trabalhar e decida fazer como Esaú, vender a bênção, negociar a unção. Não faça isso. A unção de Deus vale muito mais que um prato de lentilha que podemos receber desse mundo. Lembre-se, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Salmo 139:16. Um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e Ele apresentará e abrirá o livro da vida e com base nesse versículo verá se nós vivemos realmente o que Ele havia planejado para nós ou não. Se verdadeiramente nós passamos nossa vida vivendo o seu propósito para as nossas vidas ou se nós nos entregamos a propostas fúteis. Temos a opção de escolher viver o que Ele planejou para nós ou não. Meu amado, minha amada, não viva de propostas, pois elas podem ser distrações do maligno para te afastar da presença de Deus e do seu propósito para a sua vida. Aqueles que não tiram os olhos do propósito vivem as promessas de Deus. Portanto, o diabo vai trazer propostas tentadoras para nos tirar do propósito de Deus. E então, quando nós aceitamos essas propostas, nós perdemos a presença de Deus, o seu propósito em nossa vida, a unção que vem do alto. Adão perdeu o propósito, viver eternamente ali na presença do Pai, mas ele deu ouvidos à serpente, querendo se parecer com Deus. Abraão decidiu deitar-se com Agar, pois o filho da promessa, Isaque, estava demorando e ele não quis esperar. E então, na vida de Saul havia um propósito de Deus em ser rei de toda essa nação, porém ele perdeu seu reinado quando aceitou propostas e resolveu fazer sacrifícios da sua maneira e não esperou o profeta Samuel. Sansão aceitou uma proposta de Satanás e caiu nos encantos de Dalila. Não aceite propostas das Dalilas. Deus tem um propósito para a sua vida.
E o propósito é muito maior do que a proposta. Tome cuidado com o que tem tirado você do propósito. Não troque sua bênção por um prato de lentilhas. Nunca troque o seu propósito por uma proposta. Propósito é para uma vida inteira e vida eterna. E propostas é só por um momento. Portanto, aqueles que não tiram os olhos do propósito alcançam as promessas de Deus e vivem uma vida plena na certeza de agradar ao nosso Pai glorioso. Podemos ver isto na vida de José lá no Egito. O propósito de Deus era levá-lo a governador do Egito. Porém, vem Satanás com a proposta de desviá-lo, com a mulher de Potifar se oferecendo a José. Mas José não tira os olhos do propósito que Deus já havia lhe dado em sonhos. E como eu não vou falar de Daniel, que conhecia o seu propósito muito bem. Ele não aceitou propostas de curvar-se diante de outros deuses, por isso foi levado à cova dos leões, mas por fim tornou-se governador da Babilônia. E por fim, o nosso maior e melhor exemplo, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ele cumpriu seu propósito de maneira perfeita, agradando o Pai. Foi tentado de forma cruel. Após 40 dias de jejum no deserto, foi levado ao cume do monte para ser tentado por Satanás. Mas ele não aceitou as propostas do inimigo. Ele não aceitou essas propostas indecentes. E a palavra de Deus lhe garantiu, e através dela ele conseguiu se manter firme no propósito do Pai. Portanto, meus amados, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Não troque a sua promessa por um prato de lentilha, assim como Esaú fez. O inimigo vem sim, e ele vai tentar te distrair, assim como fez com tantos homens da Bíblia. Vai tentar te trazer propostas irresistíveis, mas Deus tem algo muito maior para a sua vida. Fique firme, pois é através da palavra de Deus que você vai poder discernir entre o propósito de Deus para a sua vida e as propostas do inimigo para te desviar daquilo que Deus tem para você. Eu espero que essa reflexão possa ter ajudado você a descobrir e ir em direção ao seu propósito, a viver o seu propósito e não ser mais frustrado no que faz. E não se esqueça, compartilhe esse link nas suas redes sociais. Ajude-nos a espalhar as verdades da palavra de Deus para essa geração. Que essas palavras alcancem muitas vidas na nossa região, no nosso país e quem sabe nas nações. Eu conto com você, nós somos um povo unido que vai levar a palavra de Deus a todo aquele que ainda não ouviu falar de Jesus. No amor de Cristo, Deus te abençoe.